Lar de Frei Luiz apresenta a palestra que você não assistiu. A desencarnação é comumente muito mal entendida por todos nós, seja pelo nosso sentimento de apego, mas o Evangelho nos traz um ensinamento através de uma comparação que eu acho muito interessante. Imaginemos que estamos prisioneiros junto com outros e que um de nossos companheiros de cela chega o seu momento de liberdade, chega esse momento de sair daquela cadeia. Qual é o nosso sentimento? Fica um pouco mais com a gente? Fica até que minha pena seja cumprida? Quando a dele já foi esgotada e ele está prestes a se libertar? E é exatamente dessa forma que nós devemos olhar a desencarnação. Todos passamos por momentos importantes, mas chega um momento da nossa partida onde nos libertamos do corpo e vamos para áreas muito mais interessantes, onde temos liberdade. Claro que tudo segundo as nossas ações. Mas, para expandir um pouco mais o tema sobre desencarnação, na forma do que chamamos de luto, hoje nós temos o nosso palestrante Alexandre Bulhões. Seja muito bem-vindo, Alexandre, que vai nos falar sobre o luto e organizando sentimentos. É interessante como o Alexandre se posiciona, que ele se coloca como carioca e residente no Rio de Janeiro. E aí elenca os seus pais, filho de Dr. Airã e Luísa Helena, trabalhadora do atendimento fraterno, no caso da sua mãe. E também pai do Lucas. O Alexandre é administrador de negócios, trabalhador do Lar de Frei Luiz desde 2001. Foi voluntário do atendimento fraterno, da Escola Francisco de Assis e atualmente é orientador no SOM. Ele é palestrante espírita desde 2015. Alexandre, seja muito bem-vindo. A palestra no púlpito é seu, por favor. Boa noite a todos, encarnados, desencarnados, sejam aqui de perto, bem pertinho, ou aqueles que estão nos assistindo de longe. Tenham chegado aqui com o coração aberto, em festa, ou com o coração apertado, tristes, por vezes até revoltados, não importa, que sejamos todos muito bem amparados, muito bem recebidos, porque certamente é assim que um trabalho que é desenvolvido em nome de nosso Pai deve ser. Recebendo a todos, não importa a situação, não importa o momento. E esse nosso momento hoje, aqui, é para falar sobre comemoração. É para falar sobre alegria, para falar sobre festa. Mas nosso irmão acabou de dizer que é para falar sobre luto. Pois é. Mas há um subtítulo que é reorganizando ou reformulando, ou como vocês quiserem, preferirem, os sentimentos, as emoções. E a gente quer trazer a gente quer trazer uma reflexão aqui para que possamos compartilhar, né? Nosso mestre, quando passou por aqui, ele deixou claro que a vida continua. Na época, o entendimento não foi muito claro, mas a mensagem foi tão clara que se manteve e se mantém firme
até hoje. Como o nosso irmão Willy lembrou, a doutrina espírita vem para dar um entendimento mais claro sobre a mensagem de nosso mestre. E a mensagem do mestre é de alegria, é de comemoração, é de vida, é de muita coisa maravilhosa, apesar das nossas dores atuais. E faz parte. A gente costuma dizer, e vamos fazer um parênteses aqui, o nosso primeiro parênteses da noite, não fazemos pouco, não estamos fazendo pouco da dor de ninguém, pelo contrário. Até porque uma das coisas que muitos já me escutaram dizer, e fazemos questão de repetir, é que a dor de cada um é a pior dor de todos, porque é a dor que dói em cada um. Então a dor que dói em mim, não sei o que vocês estão passando, mas a minha dor é maior do que a de vocês, porque é a dor que dói em mim. E a dor de cada um é assim. E está tudo bem. É claro que a gente não vai entrar numa queda de braço aqui, por favor, não é isso, né? Mas a questão é que é a dor que é importante para mim. Só que olha que coisa bacana. Da mesma forma que essa dor, ela impacta diretamente mais a mim do que qualquer outra pessoa, a alegria que toma o meu coração, o meu pensamento, a minha vida, a minha existência, também impacta mais a mim do que a qualquer outra pessoa. De vez em quando eu estou ao lado da minha namorada, ela assistindo dorama, adora, não que eu não gosto, até gosto, mas ela é apaixonada, aí está lá assistindo. E eu quero estar do lado dela, então sento do lado dela e de vez em quando pego o celular para ver alguma coisa. E aí começo a gargalhar. Aí ela interrompe, ela para. Fala assim, estou tentando assistir, mas brincando. E eu falei assim, eu sei, mas é que... Cara, e eu não consigo parar de rir. E aí, eu falei, o que você está rindo? E eu mostro para ela. E aí ela olha. E eu continuo rindo. Ela olha para mim. E eu falei, cara, não é possível que tu não está achando graça. Então, seja algo triste ou seja algo alegre, o impacto em cada um é de cada um. É mais impactante, é mais importante para um do que para outro, e está tudo bem. É assim que... essa é uma das questões que nos diferencia, né? Que faz com que sejamos individualidades. Bom, dito isso, vamos voltar à questão da comemoração, da alegria. Caramba, mas a gente vai falar sobre luto, de novo. Então vamos deixar claro uma coisa. Toda vez que alguém estiver aqui, ou em qualquer outro local, desta casa, ou de outras casas, ou de outros templos, sinagogas, igrejas, terreiros, ou não importa, seja lá o que for, né? Na rua, na calçada, não importa. Se a mensagem daquilo que vai ser dito tem algo a ver com o Criador, com Jesus, ou mesmo que não seja uma doutrina baseada em uma doutrina cristã, uma outra doutrina, mas tenha a ver com a criação, com uma referência, que a nossa é Jesus, mais elevada, então essa mensagem deve ser pautada numa moral mais elevada. Caso contrário, aquela pessoa estará equivocada na sua interpretação, no seu estudo, né? Ou há uma grande falha de interpretação na doutrina. Então, queremos crer que nesse momento, já que somos integrantes ou
em parte simpatizantes com a doutrina espírita, com o espiritismo, estamos nos referindo a uma moral mais elevada. E, portanto, ao falar de uma moral mais elevada, precisamos deixar claro que, em algumas palavras aqui, várias vezes foram repetidas, a vida continua, a morte é simplesmente do corpo físico. Até aí, tudo bem. O que não está tudo bem, muitas vezes, é que, quando alguém parte, seja na interrupção da vida corpórea, ou parte porque vai viver em outro estado, em outro país, em outro continente, a gente não consegue mais abraçar, a gente não consegue mais beijar, a gente não consegue mais fazer carinho, enxugar as lágrimas, gargalhar, botando a mão no ombro e só de olhar cair na gargalhada de novo. A gente não consegue mais fazer isso. E, portanto, o nosso coração aperta. E isso é algo que muitos de nós, ou talvez até todos que aqui estejam, ou dos que estão nos assistindo, ou aqueles que estão em outro plano, já sentiram. Alguém parte e o coração aperta. E aí vem um segundo estágio, que é o choro. Por quê? Porque se fisicamente estamos encarnados, nós que estamos encarnados aqui, estamos acostumados a pegar, né? A tocar, e aquela pessoa que nós tanto amamos, por exemplo, faleceu, morreu, partiu, enfim. Se isso acontece, quer dizer que nós não conseguiremos mais apertar, sentir o calor, dar bronca, contar uma piada. Para muitos, com certeza não é o caso de todos que estão aqui, né? Mas para muitos até fazer uma fofoca, aqui ninguém faz. E aí, como a gente não consegue mais fazer isso, nosso coração vai apertando, a lágrima desce. E qual o problema dessa lágrima? Nenhum. Não há problema. A lágrima que nós deixamos escorrer em nossa face porque sentimos saudade, sentimos falta, ela é feita basicamente de amor. E não há problema nenhum em verter amor, em demonstrar amor através de uma lágrima ou mais. Problema nenhum. Afinal de contas, amar é maravilhoso. E se pudermos resumir todo o ensinamento de nosso Mestre Jesus em uma única palavra, em um único sentimento, essa palavra, esse sentimento será amor. Acabou. Vamos falar do ensinamento de Jesus. Vamos. Amor. Beleza, foi um prazer, estou indo. Acabou. É isso. Então, o que estamos dizendo aqui e nos referimos mais propriamente, nosso irmão até comentou a respeito da data próxima que acabou de passar, do dia de finados, em que normalmente lembramos a falta de alguém. Dia de finados, aniversário, Natal, são algumas datas que a gente acaba lembrando, né? A gente lembra que aquela pessoa não está mais ali. E é comum chorar. E está tudo bem. Tudo bem. Na verdade, chore. Teve vontade de chorar? Chore.
Aliás, eu não sei vocês, mas dentro do lar de Frei Luís, de vez em quando, bate uma vontade de chorar. Eu acho que os sentimentos afloram, né? De ver a gente, algumas coisas vêm à mente, vêm ao sentimento, vêm ao coração e a gente chora. E tudo bem. Chico Xavier falava uma coisa que era maravilhosa. Ele dizia que se você sentir falta de alguém e tiver vontade de chorar, chore. Mas, se possível, recolha-se em seu quarto e chore tudo o que você tiver que chorar. Bote para fora. Seque seu corpo de tanto chorar. Mas, ao terminar o choro, faça uma oração. Enxugue suas lágrimas, lave o rosto, saia do quarto e continue. Veja, ele fala, chore tudo o que tiver que chorar, coloque para fora todo o choro que você sentir que precisa. Ele não diz, esqueça o motivo do choro, ele não diz, esqueça o sentimento do choro, ele diz, sentiu falta de alguém que não mais está presente e teve vontade de chorar, chore. Mas homenageie essa pessoa seguindo em frente. E se a memória for pesada, deixa eu compartilhar uma coisa com vocês. Eu conseguiria, eu sou péssimo em desenho. Se eu tiver que desenhar uma pessoa, eu vou desenhar um círculo na cabeça, um pauzinho para baixo, 2 assim que são os braços, né? Aquele desenho de pauzinho, né? Círculo e traço. Às vezes eu até consigo fazer alguma coisinha melhor. Mas se eu pudesse replicar a imagem que nesse momento tem na minha memória, eu descreveria para vocês o seguinte: uma poltrona daquelas antigas, meu avô sentado nessa poltrona, uma janela do apartamento do 3º andar com um toldo aberto, sol lá fora, ele chamando minha avó, porque eu queria contar uma novidade para ele, minha avó saindo da cozinha, reclamando porque estava com fogo aceso, mas ele, vem cá, avó, ele chamava ela assim, vem cá, avó, vem cá que eles querem contar. Estava eu e a mãe do meu filho juntos ali, e aí ela veio, recostou no braço da poltrona, e eu disse, vou resumir, basicamente assim, vocês vão ser bisavós. Levou uns 2 ou 3 segundos, minha avó, começando a abrir um sorriso, meu avô elevou a mão e deu um tapa tão forte num dos braços da poltrona, não a que a minha avó estava recostada, ainda bem, mas no outro, e disse, tá aí, gostei, e abriu um sorriso, levantou, veio abraçar a gente. Meu avô faleceu, eu não lembro exatamente, mas deve ter quase 20 anos. Minha avó deve ter uns 15. E de vez em quando, ao lembrar deles, eu choro. Mas essa cena, entre outras, me vem à memória. E aquela lágrima vem repleta de alegria. Minha avó paterna, esses meus avós maternos. Minha avó paterna, eu não conheci meu avô paterno. Minha avó paterna, esses dias mesmo, acho que na quinta-feira, no domingo pela manhã, eu estava dormindo na casa de minha namorada. Perdão. Estou saindo de um resfriado bem forte. E eu estava coberto e o ventilador ligado bem forte. E eu já estava ali resfriado, ela sabia disso. E ela desligou o ventilador. E eu reclamei, porque eu estava com calor. E aí, de repente, eu parei. Eu percebi que eu revivi um momento em que, quando eu dormia na casa da minha avó,
E eu gosto de dormir coberto e me encolho. É um hábito meu, eu gosto de dormir assim. E minha avó às vezes passava no quarto, olhava, eu encolhido, ela desligava o ventilador. E eu com calor danado. E ela desligava o ventilador. Aí de início eu reclamava, depois eu falei, mas é o jeito dela, porque ela dizia, eu achei que você estava com frio, né? E aí eu ia lá, eu já não reclamava mais, depois de um tempo, ia lá, esperava a porta fechar, ela fechou a porta. Ia lá, ligava o ventilador, voltava. Mas era a preocupação dela, o carinho dela com o primeiro neto. E às vezes eu lembro dela e choro. E sorrio ao mesmo tempo. A maravilha da doutrina espírita é que ela vem nos dizer o seguinte: olha, a vida realmente continua. Isso é um fato. Mas uma das coisas que diferencia a interpretação da doutrina espírita, por exemplo, da doutrina católica, citada aqui, e de tantas outras doutrinas, algumas reencarnacionistas, outras... algumas não, e as outras não reencarnacionistas também, desculpa, é que a doutrina espírita, pela mensagem dos nossos irmãos, diz o seguinte: olha, você não apenas vai reencarnar, como em uma próxima encarnação ou no plano espiritual, de acordo com a sua afinidade com aquela pessoa que você sente falta, vocês poderão se encontrar mais uma vez. Poderão se reencontrar várias vezes, poderão até mesmo, dependendo da sua afinidade, formar uma família espiritual, daquela que não importa qual a situação, encarnado ou desencarnado, na erraticidade, ou neste planeta, em outro planeta, não importa. Vocês estarão sempre ligados e, volta e meia, poderão se reencontrar. E ao perceber isso, ao aceitar isso, o nosso sentimento de perda se transforma. Quando lembramos de alguém, nós não lembramos, alguém que já morreu, como dizemos, né? Morreu o corpo físico, só lembrando. Quando lembramos de alguém, essa lembrança já não vem mais com o sentimento de perda. Agora o sentimento é de separação temporária. O sentimento agora não é de adeus, é de até logo, ou até breve, se preferir. Nosso mestre sempre deixou claro que o verdadeiro reino, o reino de Deus, não é aqui, porque essa passagem aqui é temporária. Mas no verdadeiro reino, da verdadeira vida, já que aqui, nesta existência, ela é apenas um pedacinho da nossa vida, na vida, nós poderemos nos reencontrar várias e várias vezes. Então, é mais ou menos assim, um grande amigo, um irmão, uma irmã, enfim, alguém falou assim: olha, estou me mudando para um outro país, vou lá para a Europa. Oh, que beleza, vai, então tá bom. E como é que a gente faz? Nas férias a gente se encontra. Uma você vai, na outra eu venho, e a gente se encontra. E as férias que não der? Tudo bem, porque haverá uma outra. Então, durante o ano, nós estamos numa existência separada daquele a quem amamos. E num processo de desencarne, mais à frente, quando chegar a hora, cada um tem a sua hora, se as férias coincidirem, poderemos nos reencontrar. E até lá,
Tem telefone, tem celular, tem videoconferência hoje, nossa. As crianças hoje já nascem em videoconferência, já vem com um plugin aqui, fala assim, alô? Ah, tá, beleza. Estava falando com quem? Não, estava aqui em uma videoconferência. É praticamente assim, né? Porque já está no nosso sangue. Falei, mas a gente não pode fazer uma videoconferência com o plano espiritual, por que não? Claro que pode. Ah, mas eu preciso de um médium muito experiente, eu preciso de um ambiente, mas por quê? É curioso como, às vezes, algumas pessoas falam assim, Alexandre, lá no Frei Luís tem psicografia? Olha assim, de vez em quando tem umas pessoas que fazem. Nem eu queria colocar o nome lá, dá para botar uma fila lá, que não sei o quê. Eu falei, peraí, por que você quer isso? Eu queria tanto receber uma mensagem de determinada pessoa. Esses dias eu tive um sonho, foi tão vívido, nossa, eu senti, foi como se estivesse aqui. Eu falei, caramba, você estava em contato direto. Você esteve com uma pessoa. É quase como se você dissesse assim, olha, encontrasse uma pessoa conhecida, né? Como é que você está? Não, peraí. Pega teu telefone aí que eu vou te ligar numa videoconferência, vai para lá. É quase como se eu falasse isso. Poxa, mas como é que eu faço? Ore. Ore sempre. E em suas orações, envie uma mensagem. É como se eu dissesse, citei aqui meus avós, por exemplo, é como se eu pensasse em um deles em oração e dissesse, e aí vô, e aí vó, como é que você está? Estou com saudade de você, esses dias aconteceu isso, aconteceu aquilo, não sei o que e tal. Poxa, se tiver uma folguinha, né, num horário que eu estiver aqui dormindo, me desdobrar, você também aí, de repente, quem sabe a gente se encontra aí para um bate-papo, ou de repente só para um abraço. Em algum momento, isso vai acontecer. Mas não exija que aconteça. Apenas ore e aguarde. E aí, se for o caso, pode de repente chegar uma mensagem que surpreendeu, pode ser um desses sonhos tão vívidos. E a doutrina espírita vem para nos ensinar isso. Só que, além de tudo isso, nós queremos fazer uso aqui, eu infelizmente não consegui imprimir, e não tem o livro, mas se alguém tiver, é um texto, eu não vou ler o texto todo, porque é grande, a gente não vai ter tempo, e também é chato ficar lendo aqui, né? Mas tem um texto do livro Inspirações do Amor Único de Deus, Psicofonia de Altivo Panfiro, tem um texto cujo título é Desprendimento. Olha que interessante. O texto começa assim, que o amor único de Deus inspire todas as almas para o bem. Todos aqueles que pensam que os espíritos se separam abruptamente do corpo, só observam a separação física, que mesmo esta não é tão rápida quanto possa parecer. Homens, prestem atenção. Deus nos ensina a separação diariamente. A primeira vez que eu li o texto, eu falei assim, Deus nos ensina a separação diariamente. Curioso isso aqui, vamos lá. E por que que Deus nos faz essa proposta de separação? Por que que muitas vezes nos sentimos desligar pouco a pouco de certas emoções? E aqui, como estamos falando de amar, né, das pessoas que se foram, entre aspas, as pessoas que o seu corpo físico findaram, esse texto não tem nada a ver. Porque se estamos falando de amor, aqui o texto está falando sobre por que muitas vezes nos sentimos desligar pouco a pouco de certas emoções. Eu não quero me desligar das emoções que eu sinto dos meus avós, como eu estava citando aqui. Eu não quero me desligar. De jeito nenhum.
eu vou me desligar dos sentimentos que eu desenvolvi e tenho e alimento todos os dias em relação aos meus avós. Eu falei, tem alguma coisa errada com esse texto. Mas o texto só começou. Trata-se justamente da caminhada na direção do progresso. Todos estamos constantemente sendo convidados a progredir. Nenhum de nós poderá ficar estático como eterno expectante. Continuamente somos obrigados a mudar de ideias, de sentimentos para melhor, evidentemente. Somos chamados a mudar nosso comportamento. Não vou continuar lendo. Mas só aqui, nessa última frase, somos chamados a mudar nosso comportamento. E aí, leiam. Se alguém tiver esse livro ou puder acessar, eu vou repetir. Instruções do Amor Único de Deus. Título Desprendimento. O texto não diz que Deus nos dá as oportunidades para que nós deixemos nossos sentimentos de lado. Não é isso. Não é isso. A questão é, eu consigo me relacionar com aqueles que foram meus avós pela forma como eu os conheci. É a maneira como eu lembro deles. Mas enquanto espíritos encarnados ou desencarnados, muitas vezes nós nos aproximamos de outros e sentimos atração ou repulsa. Sabe quando a gente fala assim, nossa, meu santo não cruzou com fulano? Sabe essa expressão? Né? É porque tem alguma coisa ali que está conflitando. Ou quando a gente fala assim, nossa, você conhece fulano? Faz tão bem estar perto, não é? É porque o nosso espírito, a nossa energia, ou o santo cruzou, né? Mas a nossa energia entrou em harmonia com a energia daquele outro espírito. E isso acontece entre encarnados, encarnados e entre desencarnados. Lógico. Afinal de contas, essa energia principal é a energia espiritual. Então a doutrina espírita vem para nos dizer o seguinte, olha só, o espírito, ele é único. Somos criados como individualidades. Mas vamos nos reformulando, vamos crescendo, vamos nos refazendo, não refazendo, mas nos lapidando, nos aprimorando moralmente ao longo das existências, das experiências, das aproximações, dos afastamentos. E esse afastamento que muitas vezes vem no luto, apesar da dor inicial, e faço um outro parênteses aqui, meu avô que eu citei, eu fui a última pessoa a vê-lo. Eu estava ao lado dele, ele já estava com o olhar vitrificado, né? E eu percebi que ele já estava ali num processo, fiz uma oração, me despedi, 20 minutos depois os médicos atestaram o seu desencarne. Eu lembro disso, nitidamente, e não me causa tristeza. Não porque eu sou melhor do que ninguém, mas porque a doutrina espírita nos ensina a comemorar essa passagem, não a partida, mas a passagem. Percebam, deixa eu só fazer uma correção aqui. A doutrina espírita não nos ensina a comemorar. A doutrina espírita nos ensina a aceitar essa passagem como o final de uma etapa para o início de uma nova e melhor
etapa. É mudança de fase. Para quem gosta de jogo, né? Mudei de fase. Saí daquela fase, estou numa fase superior. Opa! Quem gosta de jogo não fica feliz? Pois é. O espírito que finda uma fase e inicia uma nova também fica feliz. Por que nós não ficaríamos felizes? É uma maneira da gente olhar para aquele espírito que fez o desencarne, né? E dizer: que beleza, feliz por você. Porque ao desencarnar, apesar da saudade que eu vou sentir, você está indo além do que você estava. Você vai se preparar agora para uma nova e melhorada etapa na sua vida. E eu espero, por todo o carinho, por todo o amor, por todo o sentimento, por tudo aquilo que sempre nos ligou, que mais à frente nós possamos também nos encontrar. Mesmo que num primeiro momento a gente possa até não se reconhecer, mas tudo bem. Em algum momento nós iremos olhar um para o outro e diremos: eu te conheço de algum lugar. E no plano espiritual, esse reconhecimento será muito mais fácil. Muito mais fácil. Retornando à questão do choro, nessa psicofonia, nosso irmão nos lembra que Jesus, conforme as descrições feitas, também chorou. Os motivos para uma alma, para um espírito tão elevado, talvez a gente não vai tentar aqui decifrar, porque certamente a descrição que foi feita, que é feita, não foi a mais correta, mas foi descrito que Jesus também chorou. E está tudo bem. É maravilhoso. Imaginem vocês, um filho que passa num vestibular, por exemplo, né? Um irmão que consegue passar naquela entrevista, um conhecido, um amigo, aquele amigo irmão que de repente completa a sua graduação. A gente não comemora e acaba não chorando? É exatamente isso. Exatamente isso. Queremos dizer que a lágrima de cada um, só para lembrar, é de cada um. E a gente não pode dizer: fulano, não chora não, porque a vida continua. A gente nunca vai dizer isso. Nenhum de nós. Outro dia, inclusive, eu escutei que mania, aí não é nem hábito, é até mania, de espírita, quando chega em velório, alguma coisa, querer falar, citar questões do livro dos espíritos, e que mais não sei o quê, porque, gente, não é o momento, né? Mas a grande questão é: vamos orar. Vamos respeitar a dor daquele que ou não acredita ou ainda não está no seu equilíbrio emocional, ainda está vacilante pelo impacto emocional. Mas a gente não pode deixar de falar o seguinte: quando perdemos alguém que amamos, que é importante para a gente, chore, sem problema. Já dissemos isso algumas vezes aqui. Porém, depois daquele impacto passar, comece a resgatar as memórias. Comece a resgatar as memórias. É um exercício muito legal. As boas memórias. Vou aqui, a orelha do meu avô deve estar vermelha.
Vou aqui lembrar de novo dele, porque nesse resgate de memórias depois do falecimento dele, eu lembrei que ele me levava, na época ele morava numa casa, em Campo Grande, aqui, perto da antiga prefeitura, quem conhece lá, e ele me levava para o terraço, colocava uma cama de desmontar, porque eu era terrível para dormir, e me levava lá para olhar as estrelas, e ficava me apontando, aquela estrela, aquela, e eu dormia. E ele me levava escada abaixo até a cama. E eu naquela época eu era pesadinho. E ele fazia isso com toda alegria. E eu amava. Eu tinha esquecido disso, mas foi uma memória que eu resgatei. A doutrina espírita nos informa que toda vez que lembramos carinhosamente de um irmão, o nosso pensamento gera, o nosso pensamento gerado através desta emoção, envia ondas de energia que serão captadas por esse outro espírito, esteja ele onde estiver. Mesmo que ele não consiga identificar exatamente, mas ele estará recebendo essas energias. E como começamos a dizer agora há pouco, não podemos deixar de falar. Deixamos para o finalzinho porque é para falar bem rapidamente. Por que é tão importante entender que a lágrima é bem-vinda, mas acima de tudo, o sorriso e a alegria por uma nova fase que se inicia é ainda mais importante? Porque a doutrina espírita e a ciência, ela cada vez mais vem para corroborar isso. Ela vem nos dizer o seguinte: se você se mantém em choro constante, continuado, esse choro acaba por lhe fazer mal. E lembram a energia que é emanada pelo sentimento, pelo pensamento gerado pelo sentimento. Se é um sentimento de desespero, de perda, de angústia, esse pensamento gera energias desequilibradas, que em algum momento vão até aquele espírito. Calma. Não precisa ninguém dizer, ai caramba, eu estava chorando em desespero, eu fiz mal. Não, não fez. Porque os bons espíritos com certeza sempre intercedem em favor dos bons, ou pelo menos daqueles que estão se esforçando para. Então, reduzem essa carga espiritual. Querem fazer o bem? Querem tirar esse sentimento, esse pensamento que foi gerado por muito choro desequilibrado? Faça uma oração. É muito simples, muito simples. E aí eu proponho um exercício, agora no finalzinho. Não precisam fechar os olhos, mas se sentem falta de alguém que desencarnou há pouco ou há muito tempo, apenas busquem uma memória de algo bom, de algo que marcou positivamente, aquilo que a gente resgata e a gente não consegue deixar o sorriso de lado. Resgate essa memória, traga forte a sua mente. E quando essa imagem estiver forte em sua mente, pense, meu querido irmão, minha querida irmã, seja quem for, que bom poder pensar em você, lembrando desse momento tão maravilhoso que tivemos em nossa vida. Receba meu carinho, receba meu sentimento,
receba meu beijo, meu abraço, e que nosso Pai possa nos abençoar e nos permitir um dia, amanhã, ano que vem, o milênio que vem, não sei, não importa, porque somos imortais e não importa o tempo que vá levar, nós iremos nos reencontrar. E que assim a minha caminhada, a sua caminhada, possa sempre nos levar cada vez mais próximo ao caminho indicado por nosso Mestre Jesus. E que quando estivermos chegando perto deste caminho, possamos ao longe, visualizar um e outro, e que possamos levantar nossas mãos, como dizendo, olha eu aqui, estou chegando. E que quando acontecer esse momento, quando nosso Pai nos permitir, que nós possamos nos abraçar e gargalhar muito, lembrando de tudo aquilo que passamos, e que assim nós possamos juntos dizer obrigado, Pai. Obrigado por tantas maravilhosas oportunidades, obrigado por tudo aquilo que passamos por essa pessoa que hoje fisicamente não está mais ao meu lado, mas que jamais sairá de dentro de mim, da minha memória, do meu sentimento. Obrigado por essa pessoa, ou por esse animalzinho. Olha, também, claro. Não importa. E que possamos assim agradecer, comemorar e sempre, sempre, sempre sorrir, ainda que entre lágrimas, por tudo aquilo que nosso Pai nos permitiu. E particularmente, mais uma vez, eu particularmente agradeço pela oportunidade do dia de hoje, de estar aqui com vocês. Ano passado estive aqui no dia do meu aniversário. Dessa vez não foi no dia, mas 2 dias antes. Então, obrigado por todos vocês e pela oportunidade que Deus, Jesus, Frei Luiz e tantos outros me permitiram de estar aqui. Que a vontade de nosso Pai se faça cada vez mais presente em nossas vidas.